Estamos ao vivo, deixa eu ver. Acho que ainda não entramos. Já estamos, há 23 segundos, 24 agora ao vivo. Verdade. Estamos ao vivo, boa noite, pessoal. Boa noite, Porto Alegre, nesta noite fria de quinta-feira. Boa noite, peço que compartilhem a live, coloquem o coraçãozinho, é uma live muito especial hoje, uma live maravilhosa que vem para que a gente possa se munir de boas informações, se munir de bons conteúdos para compreender o que nós precisamos mudar nos nossos pensamentos, mudar nas nossas atitudes para ter uma Porto Alegre sem medo. Eu estou muito feliz, pessoalmente, muito realizada de estar conseguindo fazer essa live hoje. Então, eu quero agradecer muito ao Gustavo Vitorino e ao Leonardo Jardim por estarem aqui comigo hoje. Então, hoje eu estou conversando com o promotor de justiça, autor do livro Bandidolatria e Democídio, Leonardo Jardim, e com o jornalista, advogado, músico, Gustavo Vitorino. Vou começar dando boa noite. Boa noite, promotor. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Uma satisfação, uma honra estar com vocês aqui. Vitorino, pela segunda vez hoje, visitando minha casa aqui, porque já esteve antes aqui durante o Atualidades Pampa, né? Como de costume, né? Sempre uma alegria, uma satisfação poder conviver com pessoas como vocês. Muito obrigada. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de estar contigo aqui hoje. Estou maravilhada com a sua companhia nesta noite fria. Obrigado, Mariana. A alegria é toda minha. Muito obrigado pelo privilégio de participar com você, com o doutor Leonardo. Porque a gente tem muitos temas a debater e o tema esse certamente é um tema extremamente premente, porque vivemos situações limites no dia a dia. E eu acho que nada do que se debater um assunto como esse para se tentar, de uma forma ou de outra, remover tabus, remover preconceitos e principalmente colocar o interesse da sociedade acima do interesse de uma pseudo-intelectualidade que hoje nos compromete bastante. Então, me sinto honrado, uma alegria participar com você. Doutor Leonardo, perdoa, viu, Atualidades. A gente tenta fazer um programa decente, mas infelizmente sai aquilo que o senhor vê. Mas é divertido, e é instrutivo por vezes também. Por vezes. Raras vezes. Não, mais do que raras. Eu diria que a maioria das intervenções. É divertido acima de tudo. Pessoal, compartilhem a live, vão mandando as suas perguntas. Numa entrevista que o senhor deu, promotor, o senhor fala uma frase que é exatamente o que eu pensei quando eu criei o movimento Porto Alegre Sem Medo, né? Eu não me lembro qual foi das suas entrevistas, mas perguntam ao senhor o que nós precisamos mudar? E o senhor diz a mentalidade, a forma de pensar. E quando eu criei o movimento Porto Alegre Sem Medo, a minha maior vontade, meu maior desejo é levar boa informação, levar verdades, né? Levar dados, levar uma didática, levar situações que hoje, né, a mídia, as universidades, as faculdades não levam para as pessoas e que acabaram fazendo com que a gente tivesse, né, uma cultura de bandidolatria, que a gente tivesse uma cultura, um marxismo cultural que nos fez chegar a esse momento que é perigoso, é catastrófico e nós precisamos nos agarrar, sim, numa mudança, nós precisamos encontrar um novo caminho e a forma que a gente tem disso, eu tenho certeza absoluta que é mudando a mentalidade, é conversando e é levando boas informações. Até eu acho que o professor Olavo de Carvalho fala em alguma das suas palestras também, ele disse que o momento é imperioso, ele disse que agora que nós precisamos, né, dar voz aos conservadores, dar voz à verdade e tirar esta revolução cultural que há 30 anos está conosco nas instituições, na política e na educação. E aproveitando, eu quero começar com a pergunta que todo mundo me fez hoje. Mariana, o que é bandidolatria e democídio? Pois é, a bandidolatria é uma expressão descritiva, por incrível que pareça, ela não é nenhum xingamento, ela não é nenhuma tentativa de criar um rótulo infamante, nem nada.
ela é uma expressão que descreve o que nós estamos vivendo em termos de cultura, do culto do crime e da baixeza moral, que é o que nós vivemos hoje em dia, essa inversão de valores que nós temos na nossa sociedade, que em relação ao sistema de justiça criminal também acabou tendo uma penetração. Então nós cultuamos, nós idolatramos o que é de mais raso, o que é de mais baixo, né? E nós vilipendiamos aquilo que é de mais, aquilo que é mais valoroso, que nos é mais caro, mais sagrado na nossa sociedade. Então nós criamos um sistema de justiça criminal que é bandidólatra, no sentido de que coloca o criminoso em uma situação de vítima, né, invertendo totalmente os papéis, esquecendo completamente da vítima, de uma maneira que eu diria luciferina, e o democídio ele é consequência dessa mentalidade, porque a partir do momento que nós temos uma penetração dessa mentalidade de inversão revolucionária, inversão cultural, revolução cultural, nós temos uma política criminal que é feita com base nela. E essa política criminal nós podemos considerar democida, porque o que é o democídio? O democídio é o extermínio de um indivíduo ou de uma população ou de um povo por que você possa imputar ao seu governo, imputar ao Estado. O Estado brasileiro tem adotado, nas últimas décadas, uma política criminal democida, à medida em que, com base em uma política criminal baseada em ideologias, ideologia que eu falo no pior sentido, que é o sentido marxiano, que é um vestido de ideias que serve para encobrir interesses ou propósitos de poder, né? Não são realmente objetivos, mas sim disfarces, que criam um ambiente em que punir um crime de uma maneira proporcional, ou seja, retribuir um ato criminoso se torna mais criminoso ainda do que o próprio crime. Então nós tivemos, com base nisso, o desmonte do nosso sistema de justiça criminal, não somente no que se refere ao aspecto estrutural, recursos humanos, a estrutura das polícias, o sistema penitenciário, mas também um desmonte da própria legislação, e esse desmonte chega tão longe que ele pervade a Constituição Federal e a maneira como nós analisamos aquelas necessárias, ninguém aqui pode ser contra, garantias constitucionais. Essas garantias são distorcidas e elas servem para interpretar a legislação, e a legislação, por sua vez, é frouxa, cada vez mais frouxa, e o que gerou essa cultura em nosso país? Gerou aquilo que foi prometido, que vamos viver agora uma sociedade mais humana, mais irmanada, mais fraterna. Não, nós saímos de uma posição, de uma situação em que nós tínhamos, em 1980, 11 homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil, para 30 homicídios, mais ou menos, para cada 100 mil habitantes nos dias de hoje, né? Resultado, fruto e consequência lógica, né, corolário dessa política criminal que foi adotada. Então, por isso que a política criminal brasileira é democida. É verdade, concordo. Gustavo Vitorino, o que a gente pode falar da atual situação, né, que a gente está vendo o nosso sistema de justiça penal? Em várias conversas que tu já tiveste com outras pessoas em outras lives, a gente foi falado da questão da soltura dos presos, né, desse desencarceramento que acontece, na verdade, porque dizem que prendemos muito, mas não prendemos muito, ao contrário, soltamos muito. Hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, e não é diferente em Porto Alegre, para alguém estar preso tem que fazer um esforço profundo, né? Eu acho que o doutor Leonardo, ele traçou um panorama interessante para a gente introduzir esse tema, porque ele nos deu o germinal de tudo que nós estamos passando hoje. Se não vejamos, uma sociedade que tem a segurança desequilibrada, ela é uma sociedade para a qual se vende o medo com muita facilidade. A prova disso foi o processo de desarmamento, que foi vergonhoso, patrocinado pelo ex-presidente Lula, quando se viu que aquela eleição, aquela votação, os brasileiros queriam o direito de arma. E o atual presidente, o Bolsonaro, nossa, ele já foi fuzilado trocentas vezes, em milhares de lives, exatamente porque quer dar ao cidadão o direito de andar armado e se defender. Então vamos tentar entender uma coisa. Antes do aspecto condenatório, antes de se chegar às raias do tribunal,
o crime passa por um mecanismo de fato, apuração, e a partir de então, a coisa vai para as mãos do doutor Leonardo, que faz a denúncia, e aí nós teremos o mecanismo da punição. O problema está no fato de que, até chegar nas mãos do doutor Leonardo, esse mecanismo sofre muita pressão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu aqui perto da minha casa, eu moro aqui na Zona Norte, Lindóia, Cristo Redentor. O Hospital Cristo Redentor, alguns dias atrás, na sua frente, foi um tiroteio. Tiroteio constrangedor, em que 4 policiais mataram 4 vagabundos. Esses 4 policiais tinham trocado tiros com esses marginais numa favela. E um desses policiais tinha levado um tiro e eles tinham vindo ao Hospital Cristo Redentor buscar ajuda. E um desses marginais tinha tomado um tiro na perna, então veio, e eles se encontraram em frente ao hospital, e evidentemente policiais mais bem preparados, treinados, esse é um resultado sempre previsível, né? Os policiais mais preparados, treinados, com prática de tiro, tiveram uma solução de continuidade e mataram os marginais que estavam atirando neles. Um canal de televisão aqui de Porto Alegre, no outro dia, abriu o seu programa do meio-dia, pedindo investigação sobre a conduta dos policiais naquele confronto. Eu parei para pensar, eu digo, não, para aí, tem alguma coisa errada. Então, eu quero dizer que isso que o doutor Leonardo falou há pouco, esse cenário que o doutor Leonardo nos deu, ele se impregnou não apenas no mundo jurídico, onde os garantistas, os jusnaturalistas, vendem uma coisa que não existe. Vendem uma justiça humanizada que não existe. A justiça é dura, a pena tem que ser dura. Tem sofrimento? Claro que tem sofrimento. O sofrimento é a justificativa e o fundamento natural de uma pena. Então, nós tivemos esse caso ali, apenas citei en passant, mas nós já tivemos dezenas de casos em que o policial, o promotor, o delegado, passam a ser atacados porque agiram em defesa da sociedade. Sim. Eu posso enumerar aqui dezenas de casos que beiram ao absurdo. E o que é pior, algumas decisões da justiça nos constrangem. E você vai ver, são magistrados, e eu não tenho nenhum preconceito de criticar magistrado, tem aquela formação jusnaturalista que nos deixa, sabe, sem ação. Eu coloco o doutor Leonardo quantas vezes ele participou de um júri ou fez uma acusação. Na primeira manifestação do magistrado, ele pensou assim, perdi, porque esse é daqueles. O que é daqueles? É o magistrado que trata o bandido como coitadinho, que vítima da sociedade e blá blá blá. Aí tem o apoio da imprensa. Tem o apoio da imprensa. Eu participei uma vez, doutor Leonardo, de um encontro de magistrados das varas penais de Porto Alegre. Não vou definir, porque o senhor os conhece muito bem, cada um deles. O doutor Brususca, uma grande figura, meu amigo, e os outros demais magistrados. E eles erraram o convite e me convidaram. Convidaram a pessoa errada. Porque eles queriam um discurso humanista, um discurso de recuperação. Mas para aí, o sujeito está preso porque já matou 5 ou 6. Você acha que ele vai sair da cadeia para quê? Para pintar muro? Ele vai sair da cadeia para ser entregador de pizza? Não, ele vai sair da cadeia para matar mais gente. Então, mas você não está sendo humanista, não está sendo... Gente, o discurso humanista encontra resistência nos fatos do cotidiano. Você sabe quais são os estados americanos com maior índice de violência? São os estados que têm o menor número de armas circulando por 1000 habitantes. Você sabe quais são os estados americanos que têm maior índice de segurança? Os estados americanos que têm o maior número de armas circulando. Esses protestos agora lá contra o racismo, Black Lives Matter, vocês viram quais foram os únicos 3 estados que não teve manifestação, não teve quebra-quebra? Texas, Arkansas e Alabama. Os 3 estados americanos que mais têm arma. Então, assim, tem horas que a gente tem que parar de sonhar. Claro que eu gostaria de pegar um criminoso e dizer para ele, olha, meu amiguinho, acredita em Deus, tenha fé, vamos se recuperar, volta para as ruas, vai trabalhar. Claro, mas, gente, isso é uma ilusão. E essa ilusão, você, Mariana, como policial, sofre na pele.
O doutor Muito. Leonardo, como promotor de justiça, sofre na pele. E daqui a pouco, vocês profissionais começam a desanimar. Pô, não dá, tá demais a coisa. A polícia já é desanimada, desacreditada, né? Desmotivada. Ela trabalha, na verdade, algemada, né? O policial, doutor Leonardo, o policial conta até 5 antes de sacar a arma e dar um tiro. A menos que ele esteja sendo ameaçado, mas para Lá no 13 ele tomou um balaço já. ele Um, sabe, dois, pá. o policial Tem sabe muito quando ele... policial que tem morrido por causa disso. Pois é, então é difícil, porque Ele aí já vem... disse. No outro dia tem um jornalista lá que se formou na Famecos ou na URGS há 5 anos atrás, ou seja, tomou um banho de ideologia dentro da universidade e sai de lá tratando o bandido como coitadinho e o policial como mal. Sim. Pô, Nós tivemos agora, recentemente, uma decisão do ministro Edson Fachin que proibiu a polícia de subir o morro lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que foi assim que começou todo o problema do Rio de Janeiro, foi quando o governador Leonel Brizola proibiu a polícia de subir o morro. eu E um morava no Rio, trecho, eu e um morava no trecho, Rio nessa época. é Eu mesmo, era meu Deus. E um eu trecho, morava no Rio nessa época. Doutor Leonardo era um inferno, porque a polícia e a ordem era expressa de que não podia subir, era proibido operações policiais nas favelas. Só poderia se realizar uma operação policial com comunicado anterior, com autorização de superior. Pô, um brincadeira. trecho da decisão do ministro Fachin chega a ser hilário, né? Até infantil, inocente, né? Ele diz que o policial, quando vai ao morro, ele deve avisar quando ele vai atirar. O policial, quando vai ao morro no Rio de Janeiro, ele já chega debaixo de uma chuva de bala. Sim. Como é que ele vai avisar antes se os caras já estão atirando nele a hora que ele está pisando no morro? É uma coisa completamente fora da realidade. É isso que nós temos vivido no Brasil. Nós temos vivido decisões tomadas com base em idílio, aquela ideologia humanista russoniana do bom selvagem, que acredita realmente que o indivíduo ele é bom e a sociedade o corrompe. Né? E isso aí se reflete no problema maior, no maior entrave que nós temos hoje para a ressocialização, que se fala, ou a recuperação do indivíduo, que é o sujeito realmente estar arrependido do mal que cometeu. Toda essa cultura da desculpa que nós temos, ela justifica o criminoso. Justificando o criminoso, ela faz com que ele jamais vá se arrepender, porque, afinal de contas, ele estava certo quando ele cometeu o crime. Ele estava reparando uma injustiça social, cobrando, quem sabe, uma dívida histórica, da qual a dívida era o devedor da hora, a vítima era o devedor da hora. Né? Então, é uma coisa completamente maluca que nós temos vivido no Brasil, e o primeiro passo para nós tentarmos sair disso é resgatar a sanidade da nossa consciência individual e tentar espalhar um pouco de sanidade para as demais consciências, né? Porque essa mentalidade invertida, distorcida, está generalizada. Tu falas uma coisa muito boa, né, promotor? Quando em algum momento tu fala da questão do juiz, que ele não busca mais a verdade, né? Ele é um juiz que não precisa buscar a verdade, ele não está importado com isso. A vítima, ela só foi vítima naquele momento do ato, ela também não importa o processo. Quem importa o processo é o pobre réu, vítima de um capitalismo, vítima de um sistema que o praticamente obrigou a cometer um crime. E em alguma das palestras do Benê Barbosa, ele diz isso, sobre a questão da culpa, da falta de culpa, né? Do bandido, do criminoso, e da culpa de todo mundo, né? Que a culpa é de todos, então a culpa não é de ninguém. E ele diz assim, ó, a escolha é sempre da pessoa, independente qual é o tipo de crime que ela cometeu. Crime, quando estamos falando de crime de corrupção, estamos falando de crime com violência, enfim, existe um autor por trás de um crime e esse autor precisa ser punido, ponto. É isso que a gente tem que trabalhar. Nós temos um processo de racionalização, por exemplo, no common law, né? Quer dizer, os países bretões, e aplica-se aí por descendência aos Estados Unidos, aquele caso do brasileiro, do Jean Charles, aquele que morreu, todo mundo, mas é uma barbaridade, é um absurdo, é o fim do mundo. Não, aquele menino desconhecia a lei inglesa, desconhecia o common law. Ele estava com uma mochila nas costas, o policial gritou para ele, pare, ele não parou.
O policial gritou para ele, pare, numa segunda oportunidade, ele não parou. O policial, quando ele desceu o metrô, gritou pela terceira vez, pare, a partir dali a lei inglesa permite atirar. A lei americana permite atirar. O common law, para essas coisas, ele tem um conceito bastante radical. E o policial não atirou. Os policiais ainda desceram atrás dele dentro do metrô. E quando ele tirou a mochila das costas, os policiais não tinham como saber se era um ato hostil ou não, e atiraram. Ah, mas absurdo, fuzilaram. Tá bom. Como é que o policial ia saber? Ele estava morando na Inglaterra há quanto tempo? Não conhecia as leis inglesas? Não sabe que na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Irlanda, País de Gales, Escócia, qualquer desses países que adotam o common law como regra geral, ele não sabia que quando o policial grita pare, você tem que ficar atento. No segundo pare, você tem que parar, porque no terceiro ele pode atirar. Ou seja, sabe, aí de repente, coitadinho, foi morto. Olha bem, eu não estou dizendo que os policiais deveriam sempre agir assim. Não é isso. Mas é preciso se ter um senso de lei, senão não existe organização. A gente diz o seguinte, viu, doutor Leonardo? Nós, os ratos de balcão, porque advogado para mim é o rato de balcão, é aquele que advoga, que vai lá. A gente diz o seguinte, quem quer cumprir a lê. Quem não quer, a interpreta. Nós estamos interpretando demais a lei no Brasil. Está demais a interpretação da lei. A lei só é lei quando o juiz aplica. Agora se inventou essa teoria da interpretação da hermenêutica, né? Que a norma ela surge na decisão, ela surge, portanto, da cabeça do juiz. Ela só vem na decisão e o texto antes ele não é nada, então o juiz faz o que quer na hora de decidir. Né? A gente já teve uma ordem ao decisionismo. A gente já teve barbaridades aqui no Rio Grande do Sul, né, doutor Leonardo? Teve um acórdão, poxa, todo respeito, não vou citar nome aqui, mas teve um acórdão que o ilustre desembargador, relator, diz que não caberia um agravante na dosimetria da pena, porque a arma era a ferramenta de trabalho do marginal. Uhum. Gente, isso está num acórdão? Está num acórdão. A gente já teve uma tese aqui que a reincidência, em vez de agravante, deveria ser atenuante, porque o Estado falhou em ressocializar o indivíduo. Ah, não. A gente teve isso aqui no Rio Grande do Sul. Não, e outra coisa. Está em acórdãos aqui. Não, é um absurdo. O marginal atirando na polícia, em fuga, não é tentativa de homicídio. Porque, na verdade, ele está agora ali preservando o bem maior, o bem jurídico maior, que é a vida. Está num acórdão. Isso é uma decisão, acho que no mês de junho, né? A primeira vara de júri aqui de Porto Alegre, eles também houve o disparo de arma de fogo dos bandidos contra os policiais, e o magistrado ou a magistrada diz que não se pode falar que houve tentativa de homicídio, porque caso houvesse disparos, ou seja, o policial está mentindo quando ele relatou o que houve, caso houvesse disparos, poderia se falar em fuga, porque ele estaria fugindo, e não que ele estivesse querendo matar o policial, porque nem perto do policial havia passado. Se o meio para ele fugir é matar o policial, portanto a fuga, o homicídio está absorvido na fuga. É isso, né? É uma maravilha. Esses absurdos, eles têm aparecido nos autos, nas decisões, nas sentenças, e na minha opinião, eu vou buscar o germinal disso aí, viu, doutor Leonardo? Está no fato de que houve um processo de degeneração muito acentuado nos cursos de direito. Eu diria que de 20 anos para cá a coisa deu uma degenerada. Ganhou um componente ideológico. As universidades públicas, que sempre foram uma referência acadêmica, se transformaram em núcleos de formação ideológica. Então, assim, quando você tem um aluno inteligente, ele percebe o ambiente que ele está, ele aprende, ele se forma e vai cuidar da vida dele. Ele dá vazão aos seus conceitos, ao seu aprendizado. Mas a gente sabe que um menino de 17, 18, 19 até os 20 anos, ele é facilmente sugestionável e acaba se tornando, digamos assim, um tubo de ensaio de um laboratório que provocou tudo isso. Porque esse conceito de garantismo, de humanismo, de justnaturalismo e outros ismos aí tem origem ideológica. Tem origem ideológica. A gente falar em pena de morte aqui no Brasil, o mundo se acaba.
Nós tivemos um presidente do Tribunal de Justiça aqui, Marcão, o Macoré, grande figura, sou amigo do filho dele. Ele disse para mim numa entrevista na Rádio Pampa, meu programa na Rádio Pampa à tarde, ele disse: sou favorável sim à pena de morte. E ele é um juiz oriundo da vara de execuções penais. E segundo, sempre se disse, foi um dos melhores juízes das varas de execuções penais que teve, porque era duro. Mas aqui, promotor, como é que a gente pode falar? Houve um garantismo penal, nós temos uma guerra ideológica, na verdade, né? Hoje a gente deixou de lado a guerra das armas, né? A guerra não é um exército que luta contra outro exército, nós temos uma guerra ideológica, uma guerra política que está nos colocando nesse caos. Hoje até é uma afronta quando a gente fala que nós não somos garantistas ou que nós não concordamos com o garantismo penal, porque parece que nós estamos falando, não, então tu não queres garantir o direito do cidadão de bem. Claro que sim. A confusão aí é entre a palavra, né? Garantias e garantismo. Ninguém pode ser contra garantias, mas o garantismo não significa necessariamente a defesa das garantias. O Vitorino apontou muito bem ali a questão das faculdades de direito, porque é ali que germinam essas ideias chamadas laxistas ou laxistas, né? Cuja raiz é laxante. Laxante é frouxidão. A gente até teve alguém aí do judiciário, da cúpula do judiciário, chamado de laxante, certa ocasião, né? E essas doutrinas laxistas, elas vêm com uma finalidade. Ela já é a ideologia incrustada na formação do profissional do direito do amanhã, do chamado operador do direito, como se o direito fosse uma máquina a ser operada por um chofer, por um tratorista, por um técnico. Na verdade, é a redução do direito à mera técnica. Essa é o nosso cientificismo positivista que está fazendo com que nós nos afastemos da realidade. De onde vêm essas doutrinas laxistas e para que finalidade? O Benedetto Croce costumava dizer que a gente nunca deve perguntar o que uma doutrina, o que uma ideologia, o que um pensador defendem. De fato, o que eles dizem que deve ser feito. Mas tem que buscar, dentro do seu discurso, de uma maneira meio oculta, o que ele pretende destruir. E aí que nós chegamos na finalidade dessas doutrinas laxistas, que é a deslegitimação do sistema de justiça criminal, que eles entendem que é um sistema burguês e que é um sistema que serve que é uma técnica que mantém uma hegemonia de classe. Ou seja, nós estamos pensando nas universidades em termos puramente marxistas da luta de classes. É nesse sentido que nós temos uma guerra cultural e que o jurista ele se torna gramscianamente um jurista orgânico, um intelectual orgânico que tem que cumprir a sua parte dentro de uma tentativa de inversão, de destruição de toda uma tradição que eles consideram ruim e que deve ser, ao invés de legitimada, que é o que o Ferraioli diz que pretende dar maior legitimidade ao direito penal, na verdade não, na verdade pretende deslegitimar o sistema penal como um todo. E isso está para o nosso jurista de hoje, já formado e reformado há 20, 30 anos nessa mentalidade, isso aí é como se fosse o próprio ar que ele respira. Então, aquele juiz que não consegue mais se conectar à realidade, não é porque ele quer, não é porque ele é malvado, não é porque ele está errado, ele pensa que está fazendo um bem. Só que ele vem com a mentalidade viciada, bloqueada desde a faculdade. Então, o que nós temos que fazer no momento é reverter esse pensamento e começar a fazer algum movimento contrário, né, para que as pessoas comecem a criticar esse pensamento que vem como se fosse Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei na mão, como se fosse um profeta ali, um oráculo. O Ferraioli, o doutor fulano, o meu professor, o doutor Beltrano, que ele falou é lei. Isso é horrível. Tem que começar a questionar isso aí. Isso é horrível. Eu tinha há algum tempo atrás, faz alguns anos, uns 5 ou 6 anos, o Zaffaroni veio a Porto Alegre e eu levei ele no meu programa na Rádio Pampa para a gente falar sobre algumas coisas. Eu confesso ao senhor, doutor Leonardo, em 5 minutos me decepcionei. Decepcionei esse excesso de justnaturalismo. Mas aí deixei ele ir para mim separar as frases mais horripilantes dele. Teve uma que eu não esqueci. Ele disse que toda vez que o direito pune um cidadão que errou, ele está punindo toda a sociedade.
Aí eu, É a teoria da co-culpabilidade do Zaffaroni. não, sabe, eu fiquei chocado, eu fiquei imaginando, eu digo, pô, daqui a pouco ele vai me dizer que o ídolo dele era Foucault, que dizia que a sociedade... Só faltou ele dizer isso, que meu ídolo é Foucault. Aí eu parei e comecei a avaliar esses conceitos que nós temos hoje, que infelizmente entram pela porta da frente das universidades, doutor Leonardo, minha cara Mariana. E esses conceitos entram pela porta da frente, são apregoados e incutidos nos estudantes de direito, nos jovens, como se dogmas fosse. Não lhes dão o direito de pensar. Não lhes dão o direito de pensar até o dia que um familiar ou que alguém toma um tiro, ou é assaltado, ou é morto. Aí daquele dia em diante ele se torna impactado, ele se torna um ser revoltado com ele mesmo, rasgando todos os dogmas que o levaram até então. Aí eu fico me perguntando, doutor Leonardo, quantas e quantas vezes nós já presenciamos atitudes de magistrados que muitas vezes estão defendendo muito mais um componente ideológico do que propriamente fazendo cumprir a lei. Eu tomei um susto quando eu vi aquela magistrada lá em Santa Catarina soltar os sujeitos que prenderam não sei quantas toneladas de maconha. Aqui? Foi aqui. Foi aqui. 5 toneladas, a maior apreensão da Brigada Militar. Isso, e eles foram soltos numa audiência de custódia. Isso, e saíram pela porta da frente. A juíza mandou soltar. Lá em Santa Catarina foi outro absurdo. A juíza mandou soltar os 5 vagabundos e mandou intimar a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para saber por que eles estavam sem camisa e mal vestidos. E que teriam sido ofendidos, porque eles disseram para a juíza que foram maltratados pelos policiais. Sujeito preso com R15, tinha não sei o que, a metralhadora, Sabe, essas coisas que me deixam chocado, porque isso eu não posso entender como operação do direito, doutor Leonardo. Isso não é o direito. Isso é uma política ideológica feita com a caneta na mão. Olha só, a Mariana falou antes, né, Mariana, daquele juiz que é indiferente à verdade real. Ele deve ser indiferente à verdade real. Por que ele é indiferente à verdade real? Veja só, o Ferraioli ele tem uma palestra que ele deu nos 50 anos do movimento Magistratura Democrática, lá na Itália, do qual ele foi um dos fundadores, né, e no qual ele participa até hoje, né, embora não seja mais magistrado. Ele tem uma palestra com 9 máximas de deontologia judiciária, e uma delas é essa aí. O juiz deve ser indiferente à busca da verdade. E aí, claro, aí você chega aqui no Rio Grande do Sul, uma turma de juízes toma posse e vai um desembargador palestrar para aquela turma ali e palestra em cima das 9 máximas do Ferraioli. E ele fica pensando que é legal isso aí, então. Eu seria um bom juiz se eu for indiferente à busca da verdade. Então você tem um dogma que vem de um oráculo lá da Itália, que imagina nós aqui, caipiras, do jeito que estamos aqui no Brasil, né? Nós que vivemos nessa cultura do bacharelismo aqui no Brasil, que acreditamos que títulos acadêmicos são sinônimo de sabedoria, né? Quando, é verdade. Por vezes sinalizam até o contrário. Né? Então, a gente começa invertendo os valores aí. A gente chega nessas decisões absurdas. Né? Por exemplo, uma decisão de um juiz, acho que lá em Santa Catarina, que liberou um sujeito com um arsenal de fuzis 5.56 e não sei o que, dizendo que ele não representava risco à sociedade. Foi esse caso que eu citei. Ele liberou. Esse caso foi o que liberou um sujeito, né? Que estava escondendo esse arsenal. Mas os outros foi um caso muito parecido, uma decisão muito parecida. E ainda cobrou a Polícia Militar de Santa Catarina. E aí nós temos, por exemplo, um defensor público da União, lá no Rio de Janeiro, ele pediu a volta de 185 presos de cadeias federais de volta para os seus estados, dizendo que era preciso lutar contra a crueldade e a opressão. Então você luta contra a crueldade e a opressão trazendo o Marcinho VP de volta para a Rocinha, para Bangu, para ele poder melhor administrar a Rocinha, onde a polícia não pode mais subir o morro porque o ministro do STF não permite mais durante a pandemia, e quem sabe depois da pandemia também, vai que a gente chegue lá o Brizola não precisou de pandemia nenhuma para proibir, né?
Então a E o gente próprio começa doutor Silvio Munhoz, em um dos seus artigos, diz, né, que diziam que quem matava era a polícia, né, na comunidade do Rio de Janeiro, e que nesse período que a polícia não pode mais subir, 4 crianças foram vítimas de bala perdida policial, mas mesmo a polícia não estando lá dentro da comunidade. A pergunta que a gente tem que fazer é quem é que ganha com uma ordem dessa? Quem é que ganha? É a população? A população que vai ficar entregue às moscas, ou pior que as moscas, aos fuzis dos traficantes, né, que não são um pobre coitado coisa nenhuma, porque consegue comprar uma quantidade imensa de fuzis. O Brasil é um país que apreende milhares de fuzis por ano. Apreende. Imagina quantos nós não temos em circulação aqui. Quanto custa um fuzil? Um fuzil, uma R-15, um 5.56, uma arma de guerra dessas aí que estão na mão, não da polícia, estão na mão dos bandidos no Brasil. Então, eles são um poder econômico e um poder bélico concentrado, e que conta com o apoio de um poder intelectual poderosíssimo no Brasil. Praticamente toda a grande mídia é a favor, ou é contra, pelo menos é contra a polícia. Sendo contra a polícia, você naturalmente é a favor do bandido, porque você tem que escolher o lado ali que você vai ficar. Você não pode ser relativista a ponto de achar que policial e bandido eles são a mesma coisa, só que cada um defendendo o seu lado. Então a gente chega nesses absurdos através dessa mentalidade indiferente à verdade. Isso aí é o Pilatos diante da verdade encarnada, que perguntou, olhando na cara de Jesus Cristo, o que é a verdade? Estava na frente da verdade e não reconheceu. Não vai reconhecer nunca, porque está cego à verdade, é uma cegueira deliberada. E aí a gente tem que ficar, né, Gustavo, até quero que tu comente, a gente tem que ficar vendo um tipo de reportagem que diz que hoje, né, a culpa da criminalidade, né, das pessoas que têm a arma registrada, né, que são os CACs, são os atiradores, são pessoas que são honestas, provadas, cidadão de bens, que tem o único esporte que é fiscalizado pelo Exército. Eles são os culpados hoje de termos uma criminalidade alta, porque eles possuem armas. E não satisfeitos, né, quando eles dizem, mas o poder emana do povo, eu fico me perguntando qual povo, porque o povo disse para o referendo não, e o governo fez o quê? Desarmou a sociedade. Era um dos dogmas ideológicos do Foro de São Paulo, é esse, né? Aliás, é um dos dogmas da esquerda, do socialismo, é você tornar o tecido social absolutamente dominado sob todos os aspectos, ideologicamente, politicamente, mas também física e operacionalmente. E desarmar a população é um desses dogmas, e foi pregado no Foro de São Paulo, e foi o que o Lula fez em 2005. Tirou a arma de todo mundo. Eu lembro alguns anos atrás, vocês dois são jovens, me permitam esse abuso, mas eu, como sou um senhor de certa idade, eu lembro que alguns anos atrás, a gente comprava arma na mesbla. Seria como eu ir hoje na Casas Bahia ali, num balcão de vidraça. Olha, essa arma é bacana, eu quero, quanto é que custa? Faz em 3 vezes, vai, paga, deixa o documento de identidade, no outro dia você vai lá e busca. Porque eles checam na polícia, tá tudo ok, né? O seu nome tá ok, a checagem automática. Você pegava a arma e ia embora com a arma no bolso. Hoje em dia, porque o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro não liberou arma nenhuma, ele só conseguiu alterar a quantidade de munição e os calibres, porque as regras continuam sendo as mesmas e são rígidas. Aí eu vou levantar uma questão agora então para você, Mariana, como policial. Acho que o doutor Leonardo também pode me ajudar a responder. Quantos casos vocês tiveram de homicídio por arma de fogo legalizada na mão de pessoas que tinham o porte de arma? Eu desconheço. Nenhum dos presos que estão comigo sobre a custódia do local que eu trabalho podem contar essa história, porque todos eram criminosos que estavam com armas que vinham do mercado negro, sem nenhuma posse, sem nenhum documento, armas que não são regulares, né? Doutor Leonardo, você passou por alguma experiência como essa nos últimos tempos? Olha, Vitorino, 16 anos e meio de carreira no Ministério Público, eu posso lhe responder com um numeral que é um rotundo 0. Jamais eu passou pela minha... Isso que eu trabalhei no crime, eu trabalho no crime, trabalho no Tribunal do Júri durante esses 16 anos, né, no interior do Estado, né, na região metropolitana,
Eu nunca vi um homicídio cometido por um sujeito que estivesse portando uma arma legalizada, tendo porte legal. Jamais, em nenhuma ocasião isso aconteceu. E eu desconheço que tenha acontecido outro caso. Ninguém nunca me contou um caso semelhante a esse aí. E o caso que ele usa na reportagem é mentiroso, né? Vocês dois são a prova viva. Vocês dois são a prova viva do que eu estou dizendo. Desarmar. Nós tivemos uma redução no Brasil, os dados saíram do Ministério da Justiça, 12% de homicídios por arma de fogo, uma redução de 12%. Nesse mesmo período, nós tivemos um aumento de 287% de registros de arma. E aí? Cadê a tese? A tese de que a arma na mão do cidadão vai aumentar a criminalidade. Cadê a tese? Olha, então, mas é só você olhar para trás e lembrar do tempo que você comprava uma arma na Mesbla, né, a taxa de criminalidade que nós temos no Brasil, e hoje com o Estatuto do Desarmamento, como é que a coisa funciona? É óbvio que isso nunca foi sério esse argumento. Esse argumento foi um pretexto para desarmar as pessoas, porque isso aí é um passo inicial para a instauração de um regime ditatorial totalitário, e depende da população estar 100% acuada e 100% incapaz de oferecer a menor resistência. E aí a gente pode falar em democídio, não poderia falar nesse caso, o doutor Leonardo explicar para as pessoas o que é o democídio. A bandidolatria é essa inversão de valores, é tratar a legislação sempre ser, como é que a gente, me fugiu a palavra, sempre ser interpretada, no mínimo, né, a favor do réu. Mas a gente tem o democídio, que é uma responsabilização ou, no mínimo, uma negligência, uma omissão do Estado, não é? Exato, o democídio é isso. O democídio é o Estado se voltar, ou seja por dolo ou por depravada indiferença para com a vida humana, como foi a expressão cunhada pelo inventor dessa palavra, o Joseph Douglas, né, nos Estados Unidos, em 1994, né, que cunhou o democídio. A depravada indiferença em relação à vida humana por parte das autoridades na sua ação, ela caracteriza também o democídio. Ela é considerada também de uma certa forma intencional, porque você, quando estabelece que os criminosos ficarão impunes, você não vai esclarecer. No Brasil nós tínhamos até um tempo atrás, não sei como é que está hoje, mas não deve ter mudado muito, nós tínhamos entre 5% e 8% de elucidação da autoria dos homicídios, que significa 92% de homicídios impunes. E isso por quê? Porque nós não temos estrutura para investigar o homicídio, e hoje nós temos cada vez mais sucateamento da polícia, que só trabalha praticamente com flagrante. Claro, em alguns locais isso esclarece mais, em outros locais esclarece menos. O roubo à mão armada, por exemplo, a taxa de roubos. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública, em 2016 ou 2017, ela trouxe um dado que 1 a cada 53 assaltos tinham a autoria esclarecida no Rio de Janeiro. Eu tenho para mim que no resto do Brasil não deve ser muito diferente isso aí também. Ou seja, o sujeito que vai assaltar, que quer viver do assalto, ele sabe que ele tem uma chance em 53 de ser preso, ou de ser descoberto pela polícia. Isso descoberto pela polícia, indiciado no inquérito policial. Mas depois disso ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público ainda, e no final de um processo ele tem que ser condenado. Então, se a elucidação é 1 para 53, imagina a condenação, e é uma condenação que possa resultar numa sanção executada, que tem que ser depois do trânsito em julgado. Onde é que nós vamos parar com uma sociedade com um Estado que fomenta o crime dessa maneira? Porque o Estado está fomentando o crime quando permite que as coisas cheguem nesse ponto. O que nós temos aí é a construção da narrativa, né, doutor Leonardo? Se constrói uma narrativa de que a polícia deve tudo, tem que fazer. Não dá para colocar um policial ao lado de cada cidadão, não existe isso. Não existe contingente, não existe estrutura, não existe isso. Nos Estados Unidos, existe uma arma para cada 4 americanos. Claro, é uma média, porque tem gente que tem 15, 20 armas, colecionadores, enfim. Por incrível que pareça, e isso é reconhecido pelas próprias autoridades americanas, aquele país é um país impossível de ser invadido. Porque tão poderoso quanto o exército americano é o exército de cidadãos americanos.
É É verdade. muito difícil você ter, é muito difícil, quando o cidadão tem condições técnicas, psicológicas de ter uma arma, de se defender, ele automaticamente representa um polo irradiador, que é o quê? Não é nenhum justiceiro no meio da rua, porque uma das coisas que você aprende hoje num clube de tiro a praticar, você sabe, as regras são rígidas, ele aprende a ter a responsabilidade, mas principalmente o senso de segurança. Então, o que acontece? A partir do momento que você permite ao cidadão ter um acesso mínimo à sua segurança, você cria um ambiente hostil ao marginal. O marginal, ele não pode ter a certeza de que você e quem o cerca está desarmado e à mercê. Ele tem que ter minimamente a dúvida. Eu lembro uma vez um cidadão, um policial, uma vez comentou comigo, disse, rapaz, isso antigamente, né, hoje em dia os carros são modernos, antigamente, bota uma corrente, porque tem dois carros ali, um tem corrente na direção, o outro não tem. Sabe qual é que o vagabundo vai roubar? O que não tem a corrente. Ele quer a facilidade. Então, o crime hoje, aí vamos entrar no estudo da vitimologia, né, doutor Leonardo? Que é... Só para reforçar o que você está dizendo, Vitorino, olha aqueles escandalosos massacres que acontecem nos Estados Unidos, né? Quando um sujeito entra numa escola e fuzila um monte de gente, ou entra numa igreja e fuzila um monte de gente. Por que ele vai numa escola e numa igreja? Porque lá existem as gun-free zones, que são as zonas livres de arma. Ele não vai entrar num lugar que ele sabe que vai ter alguém armado, ele vai fazer a loucura dele, veja só que horror, mas ele escolhe o lugar que ele acha que vai ter sucesso na sua empreitada. Então, até lá acontecem essas coisas, por quê? Porque não por causa do armamento, e sim por causa daquele desarmamento localizado. E o bandido aqui no Brasil também escolhe a sua vítima, não raras vezes, quando a gente está na custódia deles, ou quando a gente vai efetuar a prisão, eles prenderam, acabaram assaltando, ou tentando assaltar algum policial, enfim, a gente fala, mas tentando com a polícia, errei, esse não tinha cara de polícia. Por que esse movimento Black Lives Matter não quebrou uma vidraça no Texas? Fura mais embaixo. A gente viu vídeos, eu acho que vocês assistiram também, vídeos de donos de lojas com um rifle na porta, na mão, vendo o movimento de protesto passar. Alguém quebrou uma vidraça? Não. Então o processo de coação mínima também tem que estar na mão do cidadão. O direito de se defender o seu patrimônio, os seus familiares. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que rever. Claro, não vai mudar o conceito que nós temos hoje nos tribunais, que o doutor Leonardo come o pão que o diabo amassou. Eu posso ser honesto com o senhor, né, doutor Leonardo? O senhor come o pão que o diabo amassou, porque a gente sabe que é complicado, sabe, aquela coisa do coitadismo que existe hoje. Eu tenho que ser justo com... Eu tenho tido até um pouco de sorte nos lugares que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, porque eu tenho trabalhado com juízes muito, muito bons, né? Que não tem essa contaminação ideológica, que são mais voltados para a realidade. Mas eu conheço a realidade de muitos lugares aí e que realmente é diferente. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor Leonardo. Hoje eu já classifico o juiz de bom se ele simplesmente lê os autos. Sim, cumpre a lei, né? Pelo menos a lei que não é grande coisa, mas pelo menos ou que não faça as solturas que a audiência de custódia hoje estão fazendo, ou usando, né, promotor e Gustavo, do coronavírus para fazer o quê? O desencarceramento. Também tem uma das coisas que o senhor fala muito, né, doutor Leonardo, que no Brasil nós temos a política do desencarceramento, embora, né, toda o discurso midiático, o discurso ideológico, ou seja, estamos prendendo muito, né, precisamos agora soltar. E quem instaurou esse caos dentro do sistema penal? Eu posso falar porque trabalho lá dentro e sei qual é o caos que estamos falando. O próprio Estado entregou às facções criminosas o comando dos presídios e agora temos a solução mágica. Vamos soltar, vamos deixar todos livres, vamos achar mais vagas, não precisamos criar mais presídios. É assim que está acontecendo um desencarceramento e a sociedade fica vulnerável, tem que pagar pelas ideologias e pela própria ineficiência do Estado, né? O que acontece? A narrativa, né? A sistema político é uma narrativa em cima de um pseudo-conceito de que talvez pode ser, quem sabe, e aí vendem esse peixe, e o que é pior, né, doutor Leonardo, as pessoas compram. Né?
Mas o sistema prisional hoje no Brasil, do jeito que ele está, do jeito que ele foi abandonado, do jeito que ele foi falido, não faliu, ele foi falido, ele é a maior propaganda desse pessoal que exige que não se construa mais presídios. Então, o meu amigo lá do Rio de Janeiro, procurador, doutor Marcelo Rocha Monteiro, ele fala do que ele chama de passo a passo do abolicionismo penal, abolicionismo no sentido de abolir a cadeia como pena de prisão, né? O abolicionismo penal. Então você tem um ativismo de movimentos que são financiados por ONGs altamente poderosas financeiramente, financiadas desde fora do Brasil, que vão lá e começam a colocar em movimento uma coisa chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Você vai lá ler o documento da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, lá em 2013, está escrito assim: uma exigência é a proibição de investimento em novas unidades prisionais ou de internação de adolescentes. E está escrito lá, R$nenhum a mais. Sabe por quê? Porque senão nós vamos estar incentivando a sanha punitivista dos juízes. E tendo cadeia, vão prender todo mundo. Então você faz isso, e você consegue fazer esse movimento funcionar, é pressão, a mídia ajuda, e não se constrói mais cadeias no Brasil. E aí, daqui a alguns anos, o que acontece? Não tem cadeia, você não pune criminoso nenhum, porque você não esclarece crime nenhum, 5 a 8% dos homicídios, 0,5% dos roubos, 2% dos roubos, e aí você tem o presídio que tem explode de gente, porque apesar de você resolver poucos crimes, tem muita gente cometendo crime apostando na impunidade. E aí os caras vêm lá e reclamam da superlotação carcerária, né, e dizem que nós temos um encarceramento em massa. Então eles já confundem a superlotação carcerária, quer dizer, você não tem cadeia suficiente para tanto criminoso que você prende, com encarceramento em massa, que é muito diferente, né? E aí, depois que chega nesse ponto, você chega no terceiro ponto, que é exigir que não se prenda mais ninguém enquanto não houver vagas. Quais vagas? Aquelas vagas que você, seu cretino, proibiu de construir lá em 2013. É verdade. Vê se isso não é coisa de maluco. O Marcelo, meu amigo, ele costuma dizer assim: você pensa que esses caras são malucos? Então o maluco é você. Porque isso é um plano, é óbvio que é um plano, isso tá um plano que está muito bem urdido e está funcionando magnificamente. Uhum. A revolução cultural que foi colocada para nós, nos impostas, e a gente trilhou esse caminho e chegamos até agora o caos, e ou a gente muda, ou a gente realmente, né, vai naufragar, como tem aquele ditado que a minha avó fala, a vaca vai pro brejo mesmo, né? Eu tenho comigo posições bem duras, viu? Eu sou até mal, já recebi muita crítica, mas eu sou favorável, doutor Leonardo e minha cara Mariana, eu sou favorável à pena de morte. Eu acho que a reincidência em crime doloso é pena de morte. Para mim, não tem negócio de sofrimento, nada disso. Vai, deita lá, dá uma injeçãozinha, entrega o corpo para a família. Se não tiver a família, manda para uma faculdade de medicina para eles aproveitar alguma coisa. Sou favorável à pena de morte, sou favorável à liberação das armas. Eu acho que como está hoje, está adequado, porque as regras são rígidas, o treinamento é rígido, a exigência é rígida. Só que vou fazer uma queixinha aqui da Polícia Federal e do Exército. Embora o presidente Bolsonaro se mostre disponível, a burocracia, tanto do Exército quanto da Polícia Federal, ainda torna a coisa seletiva. Eles estão colocando um componente subjetivo onde não existe. Porque o presidente Bolsonaro diz que é um direito do cidadão. Eu concordo com o presidente. É um direito do cidadão, cumpridas as regras, né, estabelecidas, cumpridas as exigências. É um direito do cidadão. E tanto a polícia quanto o exército está tratando isso como uma possibilidade, um pleito do cidadão, e não um direito. Então a gente vê aí muitas vezes coisas complexas. Por exemplo, vocês viram algum ataque, invasão de campo? As quadrilhas de abigeato aqui em Porto Alegre perderam muita força. Por quê? Porque hoje os donos de fazenda têm um espingarda, têm um fuzil, os caras sabem que vão tomar bala. As invasões de terra caíram de forma brutal no governo Bolsonaro. As invasões urbanas foram reduzidas um pouco, ainda tem muita coisa, mas foram reduzidas um pouco também por conta disso. Quer dizer, como começou a se ter guardas armados,
em propriedades, proprietários armados. Então, assim, olha bem, a arma não é a solução, a pena de morte não é a solução, mas elas trariam um novo viés ao conceito de justiça no Brasil. Que se tem a prisão perpétua, então, mas aí o preso não vai ter mais esperança. Amiguinho, eu não quero que o preso tenha esperança nenhuma, eu quero que ele tenha medo de cometer crime. Eu quero que o cara conte até 10 antes de cometer o crime. Senão o sentimento dele vai ser esse que o doutor Leonardo definiu agora há pouco. O sujeito vai assaltar, ele tem uma chance em 53 de ser preso ou identificado. Sim, e quando aqui a gente tem leis de crime de menor potencial ofensivo, nos Estados Unidos a gente tem lei de tolerância zero, né? Então, como é que é o que a gente tem que tratar. E eu também concordo contigo, Gustavo, eu acho que a gente tem que ter uma objetividade na lei, né? E o Estado ele não tem que ser o provedor total da segurança do cidadão, ele também tem que prover, ele tem que ter a responsabilidade dele, mas segurança pública, a própria Constituição Federal diz que é responsabilidade de todos. Até porque a máquina pública hoje, né, doutor Leonardo, ela só consegue defender um conceito genérico de segurança, porque não tem como colocar um policial lá de cada cidadão. Então, você vê, eu vou voltar a falar dos Estados Unidos, porque é uma referência, eu morei lá em Chicago 2 anos, e tenho referências do conceito de segurança lá. Por que o Texas, historicamente, é o estado mais seguro dos Estados Unidos? Porque lá os caras andam armados até os dentes. Existe um respeito ao espaço do outro, à propriedade do outro. É um estado violento? Não, não é. Não é. Não é. Tem estados mais que têm um conceito mais restritivo de armamento, que são bem mais violentos. O caso de Nova York, por exemplo. Os índices de criminalidade no Texas, menos da metade de Nova York. Nova York tem restrições sérias às armas. O Texas não, o Texas é como uma arma na esquina. Então, assim, a punição, ela precisa ter um aspecto preventivo. O aspecto preventivo vamos dar direito ao cidadão de se defender. E pós-preventivo, pós-crime, vamos aplicar uma punição que adote prioritariamente, doutor Leonardo, e aí nós vamos adotar os princípios da pena, que é o seu caráter exemplificativo. Exatamente isso. O sujeito tem que ter medo de cometer o crime. Tem que ter medo porque ele tem que ter visto o que aconteceu com o seu vizinho que cometeu. Isso aí é a exemplaridade. Está dentro da função preventiva da pena também, né? A exemplaridade. E nesse sentido, que exemplo que nós temos transmitido com as penas que nós aplicamos, né? Nós aplicamos penas... Nós estamos na contramão. Olha o absurdo que é um homicídio simples no Brasil. Ele é apenado. Nós temos um país com a cultura da pena mínima, né? Também é um dogma ferraioliano. Está escrito lá, é uma das máximas de Ferraioli, de deontologia judiciária. Pena mínima, a menor pena possível quando for inevitável aplicar alguma pena. Ele diz exatamente isso. É verdade. Então, nós temos um homicídio com pena de 6 a 20 anos. 6 anos no Brasil é regime semiaberto. Para um homicídio, você matou alguém. 6 anos em regime semiaberto significa que você terá, como o crime não é hediondo, se não for praticado em grupo de extermínio, você, nesse homicídio simples, você vai progredir para o regime aberto com 1 ano. É 1/6 da pena. Agora não, agora aumentou um pouquinho. O crime com violência agora é 25%, é 1/4. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não sou bom de matemática de cabeça. Mas é isso aí. E aí, com 2 anos, você já cumpriu 1/3 da pena e já tem direito ao livramento condicional. Por ter matado alguém. Olha como sai barato matar alguém no Brasil. Aí, quando a gente denuncia o homicídio com uma qualificadora, as pessoas reclamam, mas o Ministério Público acha que não existe homicídio simples no Brasil. Mas vem cá, se eu denunciar alguém por um homicídio simples, o sujeito vai sair impune, ele vai me agradecer, pode me condenar. A pena mínima de 6 anos aí, isso não é pena. Isso e fora os indultos, né, doutor? Não, fora todos os benefícios. No Brasil nós temos tudo, né? Indulto. Nós temos a audiência de custódia, né, que foi uma criação, agora está na lei, né? O pacote Freixo lá, que alterou o anticrime, colocou a audiência de custódia lá, né? E essa audiência de custódia, o que é a audiência de custódia? Eu sempre digo,
Ela é a audiência na qual o réu é o policial. E Sim. o bandido, o preso. É uma tristeza presenciar tá uma audiência de custódia. É uma desmoralização da polícia, é uma desmotivação, tu empoderar, eu nem gosto dessa palavra, mas vou usar porque não me vem outra, empoderar o bandido. Porque você chega e coloca o bandido ali naquela condição de que ele não pode confessar, não pergunta nada do fato, não, mas eu quero confessar, não pode, Deus o livre, a gente vai ser, todo mundo vai sofrer punição disciplinar aqui se o senhor confessar, fica bem quieto aí. Só me diga uma coisa, o senhor foi bem tratado? A polícia lhe bateu? Então você dá uma oportunidade para o bandido se queixar da polícia, né, que prendeu ele, que estava cometendo um crime, estava traficando drogas, cometeu um assalto, tinha estuprado alguém, tinha cometido destruiu uma família, um furto. Esse sujeito está ali agora na audiência de custódia, que para mim poderia ser ótima essa audiência de custódia se a partir dali você desenrolasse o processo. Aí você chega ali, já vamos ouvir a polícia aqui, vamos fazer a denúncia oral e vamos tocar a sentença aqui em audiência mesmo e a gente simplifica o rito. Não. Nem confessar ele só pode reclamar que apanhou da polícia ou então livrar o policial dizendo não fui bem tratado, não aconteceu nada. Então o policial fica lá agradecido, não vou responder nada perante a minha corregedoria policial. Olha o efeito que esse tipo de solenidade que foi criada, ela tem sobre a moral da tropa, né, da polícia. É muito difícil ser policial num país como o Brasil, em que a cultura é a demonização do policial, a cultura é fazer com que o policial se iniba cada vez mais de agir quando tem que agir, muitas vezes morre por causa disso. Teve um caso em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, de um policial que o criminoso reagindo contra ele não tomava a providência que teria que ter tomado naquela hora ali, até que o criminoso tirou a arma dele e matou. Isso foi, inclusive, filmado, e a gente percebia o temor dele de tomar uma atitude mais drástica ali e ter que responder depois, por ter feito algo que já teria sido feito lá em qualquer país civilizado há muito tempo. Eu me lembrei dessa história só para complementar, me lembrei dessa história do Jean Charles aí, que tu citaste aí, Vitorino. Me lembrei de um caso verídico que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, foi no Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul, e que depois virou até meio que lenda urbana, virou meio que anedota, não sei mais o que é verdade, o que é inventado, mas a história, se não é velha, é bem trovato. Na fronteira ali, no Uruguai, um brasileiro matou outro brasileiro, acho que em Rivera, ou alguma cidade gêmea dessas aí, nossas aí, e quando acontece um crime de um brasileiro contra brasileiro no exterior, pela lei da extraterritorialidade, a capital do estado julga o crime. Então, esse júri foi em Porto Alegre. E o juiz lá perguntou para o sujeito, lá na pelas tantas, ele confessou que tinha matado e tal, respondeu todo o processo em liberdade aqui no Brasil. Lá pelas tantas, o juiz pergunta para ele, depois disso aí, tu já chegou a voltar lá no Uruguai alguma vez? Ele olhou bem para o juiz e disse, tá louco? Lá a coisa é séria, doutor. Jamais voltarei lá. Viu? É o que nós chamamos de medão, né? Porque a audiência de custódia, ela tem no mundo inteiro, mas o formato é completamente diferente. Esse formato que foi dado pelo então ministro Ricardo Lewandowski, quando era presidente do STF, veio a Porto Alegre, inclusive, participar, foi a Curitiba, enfim, participar das primeiras audiências de custódia, como se fosse uma grande conquista. Eu imaginei uma audiência de custódia aos moldes americanos, doutor Leonardo, onde, como o senhor falou, se decide muita coisa, muita preliminar é superada ali. Eu imaginei uma audiência de custódia nesses moldes, mas quando vieram as definições, comecei a conversar com alguns magistrados amigos, eu tomei um susto, eu digo, não, para aí, nós criamos um balcão de reclamação, de queixinha de policial. Ouvidoria. Então, concordo com o senhor, esse é mais um entrave que foi colocado na hora de se fazer justiça, na hora de se botar bandido na cadeia.
Doutor Leonardo, do Gustavo, querido, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu já quero deixar um convite para uma próxima live, porque nós temos muito assunto daquele roteiro que eu tinha esquematizado. Nós não chegamos nem na metade e o pessoal mandou muitas perguntas que depois eu repasso, vou respondendo com calma. Quero deixar um abraço para a Martina, que está nos olhando, para a Sargento Flávia, que foi uma policial militar super honesta, que trabalhou arduamente para que todos nós, né, tivéssemos segurança e hoje, graças a Deus, está aposentada. Quero mandar um beijo para o Vinícius, meu querido amigo policial, policial civil também aposentado, ao Raul, ao Marcos Rieck, que está nos acompanhando, o presidente da Federação Gaúcha de Caça e Tiro, todos que hoje, o Rec, a Márcia, a Donatella, todos que estão aqui nos acompanhando e que estão dizendo que a live foi maravilhosa, agradecendo ao Gustavo, agradecendo ao promotor, ao Alexandro Seferin, a Jéssica. Quero deixar um abraço para a Aline, para o César, todos que estavam conosco essa noite. Foi uma noite muito especial, nós tivemos uma audiência maravilhosa e já deixo o convite. Também quero avisar que vou mandar entregar para vocês uma caneca do Porto Alegre Sem Medo, como forma de agradecimento para a contribuição desse movimento, que, se eu pudesse definir ele em uma frase, eu definiria ele como o Dr. Leonardo define várias vezes a sua fala nas suas palestras, nas suas entrevistas. É para mudar a nossa mentalidade, para que a gente possa engatar no rumo certo, se agarrar no que tem que ser feito para que a gente tenha um futuro melhor. Então eu quero agradecer, abrir as considerações finais ao Dr. Leonardo e depois ao Gustavo. Para mim foi um prazer ter participado da live, passou rápido, né? A gente mal começou, já está terminando, né? Tinha muita coisa realmente para falar, né? Foi muito legal, eu espero que tenha sido de bom proveito para todos que assistiram, né? Já fica aceito o convite para a próxima, fico à disposição. E um grande abraço, Mariana, um grande abraço, Vitorino. Continuamos sempre avante. É isso aí, eu também quero agradecer, minha cara Mariana, o doutor Leonardo. Tive uma aula com vocês dois, me sinto um privilegiado de estar essa noite com vocês dois. E, a exemplo do doutor Leonardo, me coloco à disposição, porque, como o doutor Leonardo falou, foi rápido, a gente nem viu o tempo passar. São muitos os assuntos aqui no meu WhatsApp pessoal, aqui eu recebi dezenas de mensagens, as pessoas fazendo perguntas, e algumas perguntas bem interessantes, né? No tocante à segurança, no tocante à punição de bandidos no nosso país. Então eu só tenho a agradecer, me senti um privilegiado de estar na companhia de vocês essa noite, que nós possamos nos reencontrar numa próxima oportunidade. Vai ser uma honra e um orgulho. Muito obrigado. Vamos marcar com certeza, já vou deixar o pessoal avisado que o convite está aceito, que em breve a gente já coloca a data da nossa live Bandidolatria e Democídio, parte 2. Agradecendo a todos que estão conosco, o pessoal botou mas já, ficou top, queremos mais. Então, tá certo, vamos ter mais. Agradeço muito ao promotor, muito ao Gustavo. Eu me sinto honrada, me sinto uma privilegiada de estar aqui aprendendo com vocês, podendo levar o conhecimento e fazer o que eu acredito que é a gente mudar a mentalidade, levar boa informação. Eu acho que assim a gente vai construir um novo caminho, um novo futuro e uma nova Porto Alegre, um novo Brasil. Muito obrigada, boa noite a todos e um grande beijo. Obrigadão, beijo.